E aí a gente vai começar, nós vamos falar sobre hoje é o capítulo 16 do livro Rumos Libertadores, com o título Em Vigília Constante. E aí, gente, se vocês olharem, olha até curtinho esse capítulo, né? Eu fui buscar, falando em vigília constante, eu lembrei do vigiai e orai, né? De Jesus, e eu fui lá no Boa Nova, eu queria ler um trecho, eu vou colocar aqui para vocês, antes da gente começar a leitura da Joana, tá? E do próprio Evangelho, que aí tem a parte do capítulo 6 e tem 7, que a gente vai ler depois também. Mas antes disso, ó, deixa eu colocar aqui do livro Boa Nova, Humberto de Campos. É o capítulo que fala sobre a oração do horto, né? Deixa eu só ver aqui, oração do horto, acho que é capítulo 27, parece, no livro Boa Nova. Peraí que eu vou colocar, porque eu não vou, como ele é um pouco extenso, o capítulo todo. Qual que é o capítulo? Eu acho que é o 27, Marli. O nome o título é Oração do Horto. É 27. Você está com a página aí? Bom, eu não sei se as páginas são Eu iguais. estou aqui com o livro. O que você quer? Eu abri Não, a sabe o página. que é? É que eu andei aqui no... E agora eu tô... Não estou achando o início do capítulo. Página 179, será? O meu é 178. Começa. Que Eu aqui já acho é que 181, ó, a minha que eu estou projetando. Só me perdi aqui. vai da Jesus. 178 até a 183 do capítulo. É, né? Uhum. Peraí, deixa eu ver se eu passei para cima ou eu estou meio perdida aqui. Aqui já é o final para mim, ó. Peraí, vou voltar um pouquinho, só que aí dá para a gente acompanhar por aqui. O bom então é um pouquinho, sobe um pouquinho mais. Porque é bem naquela parte que fala que eu não vou ler tudo, não, tá? Porque daí dá 3 páginas, né, que você falou. Aqui, ó, é naquela parte que Jesus chama a atenção, né? Acho que começa aqui, ó, mais ou menos. Que eles estão lá no Getsêmani, né? Essa passagem do Evangelho, eles estão lá aqui, ó, lá no jardim, né? No Getsêmani, e aí aqui, ó, acomodando os discípulos em bancos naturais, que as ervas do caminho se incumbiram de adornar, falou-lhes o mestre. Deixa eu ver se esse pedaço já dá para a gente entender. Em tom sereno e resoluto. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelos que viam e ouviam. Nunca o mestre lhe parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe apenas nós 3 em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Então, aqui já fica, né, a parte da lição para nós aqui. Adormeceram no decurso da lição, da oração. Passados alguns minutos, acordavam, ouvindo o mestre que lhe observava. Despertai,
Não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto? Olha só. João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então, Jesus, cujo olhar parecia iluminado por um estranho fulgor. Espera aí só um pouquinho, gente. Vou voltar aqui. E aí, o que Jesus vai falar, né? Porque Jesus tinha ido orar, né, também. Tinha se afastado um pouquinho e aí eles dormiram. Jesus, cujo olhar parecia iluminado por um estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez, lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, olha aqui, ó, cedendo aos imperativos do corpo, o sono, né, que os acometeu ali, e esquecendo a necessidade do espírito, porque o espírito tem que ficar despertado, né, teria que estar desperto. De novo adormeceram em meio da meditação. Eu lembrei, assim, aquelas pessoas que vão fazer meditação e que às vezes não dorme no meio da meditação, mas se for com o intuito só de acalmar e adormecer, aí tá tudo bem, né? Mas dá o corpo, né, toma conta. Despertaram com o mestre a lhe repetir: não conseguiste, então, orar comigo? Os 3 discípulos acordaram estremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. Aí aqui já vai falar do beijo, né? Olha aqui, ó, o filho de Iscariotes avançou depois na fronte do mestre, o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem, de seu afeto aos companheiros, perguntou. Quando Jesus fala as coisas, Nossa Senhora, é muito impactante, né? Amigo, ele vira para Judas, né? A que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos, como se o fizessem a um salteador vulgar. Eu não vou ler tudo, aqui eu vou parar, tá? Vejam só, né? Então, lembrando da onde que vem, qual a situação em que os apóstolos adormeceram, né? Quando Jesus pediu, falou, vigiai, orai e vigiai, né? Vigiai e orai. Vigiem comigo. Ó ele, né? Sempre puxando, vem para mim. Não deixe que as coisas do corpo, né, se sobrepõem, as coisas da matéria se sobrepõem às necessidades do espírito. Você tem que orar, você tem que vigiar, tem que estar comigo, né? E aí mostra bem isso mesmo, né? O lado bem humano. Naquele momento, eles adormeceram 2 vezes ali, né? Bom, isso para a gente lembrar, eu acho que nos traz aí mais Jesus mais para próximo da gente, né? Quando a gente ouve a fala dele, quando a gente para nos tocar cada vez mais. E aí, eu vou pegando aqui, ó, agora o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 7, se vocês quiserem acompanhar. Simone? Oi. Isso aí é uma amostra de que a gente adormece muitas vezes durante a nossa vida, né? Então, assim, eu acredito que nós não ficamos acordados, não vigiamos e não oramos assim suficientemente. Essa aí é uma prova que nós somos falhos. E eu acho assim, também só o fato de estarmos encarnados já traz uma espécie de embotamento aí para as nossas percepções, para as nossas ideias, né, do que é bom para a gente e o que não é bom, né?
Só o fato de a gente estar encarnado, a gente já está aí meio embotado. Ela tem aquela questão que depois não falou aí no Boa Nova, mas ele fala, né, que a carne é fraca, né? A carne é fraca nesse sentido, né? Porque a gente está encarnado e a gente vai sentir as dificuldades, né? As impressões da matéria, né? Que é isso que você está falando, né? Vai Sim, exato. nos E muitas vezes até puxar, né, para os vícios, né? Vai nos, não é? é, Trazer para a nossa e, inferioridade a matéria, e né? puxar para mais para a vida do encarnado mesmo, do que para a vida espiritual, né? É, Por exemplo, exatamente. vem uma coisa ruim, aí você fala, não, mas eu queria coisa boa, sabe? Como se a coisa ruim não fosse o melhor para você, mas você não quer aquela coisa ruim, você quer a coisa Né? boa, a vida mais tranquila, mas a vida mais difícil talvez é melhor para você, você aprimora mais rápido, só que você não quer, você quer uma vida mais tranquila, mais fácil. Não sei se eu estou conseguindo me expressar e A dar minhas gente, ideias. eu acho que isso que você está falando, psicologicamente falando para nós, é uma questão até de sobrevivência, né? Tipo assim, a gente busca o prazer, não o prazer assim, não é, dá a impressão que é só o prazer do corpo, mas assim, a gente quer estar bem, e aí quando a gente se sente mal lá, intimamente lá, a gente fica muito, né, traz esse conflito aí, essa dificuldade, então não é fácil para nós aceitarmos essas vicissitudes, vamos dizer assim, né, da forma que você está falando, porque é como funciona também a nossa psique, né? O psicológico nosso, a gente tem que lidar com isso, entendeu? Porque a gente tem a tendência, você vai buscar. Tanto é que, por exemplo, a gente vê os vícios, né? O que às vezes a pessoa busca num vício? Ou da comida, ou do cigarro, é, trazer traz um prazer do corpo físico, traz alguma sensação prazerosa porque ele está frustrado, né? Ele não está tendo, não está conseguindo lidar com essas dificuldades que você está falando aí, porque não é fácil mesmo para nenhum de nós, né? O que não pode é se revoltar, é buscar pelo menos a aceitação. Mas muita gente vai para o caminho da fuga, vai buscar nos prazeres imediatos. Porque aí esquece, né? Usa uma droga, esquece do problema, não é? Não é uma fuga. Então, tudo isso a gente tem que estar muito centrado, né? Muito centrado em nós mesmos, na busca realmente, para nos convencer, né? Desse processo todo. E aí Jesus vem com essa lição aí, né? Orai e vigiai, porque não tem outra forma. No item que está aqui, ó, no capítulo 6, item 7, que eu vou ler agora, do Evangelho, Jesus falando conosco também, né? Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Olha aqui as palavras de Jesus. Você não vai achar no mundo essa consolação. Como eu falei, nesse apego da matéria, né, das coisas aqui da vida, né, da vida material. Até mais, Ali, pode ir. Não procureis a lúria, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, tá vendo? Aqui de novo vem essa lição para nós, né? Humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua divina lei, amai e orai.
Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Quer dizer, Jesus não nos desampara, mas a gente precisa buscá-lo assim, veementemente, nem saiu a palavra, veementemente, não sei, saiu agora, né? De forma muito intensa, com muita vontade buscar esse, né? Nos permitir que Jesus se aproxime de nós, né? Tanto é que está aqui, Espírito de Verdade, nesse item 7, né? Bordeaux, 1861. Comunicação de Jesus. E aí vamos complementando essa ideia, então, agora, com o que Joana nos orienta, né? Para essa vigilância constante. Como é que ela fala para nós aqui, trazendo aquele raciocínio que Joana, né? É tão importante a forma como ela traz esse pensar aqui, né? E aí ela coloca aqui, ó, não se turbe a tua mente, nem se perturbe o teu coração, ante as injunções e conflitos do dia a dia. Que é isso que a Alexandra estava falando agora há pouco. Como que a gente vai fazer isso aqui? Né? Porque a gente tem algo dentro da gente ali meio que, não quero sofrer, eu não quero, né, eu não posso aceitar isso. A gente tem aquelas coisas, parece que a gente fica inconformado mesmo, né? Que é uma coisa natural nossa, todos nós, né? Mas ela nos assevera, né? Não se perturbe a tua mente, não se turbe a tua mente, não se perturbe o teu coração ante as injunções e conflitos do dia a dia. Se te deixas arrastar pelas circunstâncias negativas, perfeitamente compatíveis ao estado atual de moralidade vigente entre os homens, fatalmente derraparás numa destas quedas lamentáveis. Aí ela vai enumerar aqui, né, as quedas lamentáveis. Então, veja só, tudo tem a ver com as nossas emoções aqui, né, e com os nossos sentimentos, né, que ela vai colocar, olha só, na ira, que obscurece a razão, fazendo-te delinquir, né, se você se deixar levar pela ira. No ciúme, que te desvaira a mente e te entorpece os sentimentos. Na agressividade, que te transforma num bruto. Na maledicência, que facilmente te traveste como acusador infeliz. Na sensualidade, que te reconduz às faixas primárias da vida, de onde vens buscando a liberdade. Na cobiça, que te impele ao desequilíbrio, fazendo-te enlouquecer a pouco e pouco. Na inveja, que é tóxico a destruir-te por dentro. Na competição negativa, que te exaure as forças por coisa de valor nenhum. Na indolência, que te torna um vivo morto, marchando para a hibernação dos altos tesouros do espírito. No ódio, que é veneno mortal, a dizimar mais do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares somadas, por ser, de certo modo, responsável pelo aparecimento ou virulência delas, quando já instaladas no organismo. Então, vejam que ela nada mais fala, né? Nada mais fala, ou fala tudo sobre essas emoções aqui, ó. Né? E o desequilíbrio nisso tudo, o que pode resultar, né? Qual a consequência? As quedas lamentáveis, que ela coloca como quedas lamentáveis, né? Delinquir, entorpecer sentimentos, se tornar um bruto, um acusador infeliz, né? Na cobiça, que o desequilíbrio, enlouquecendo, né? Ou na inveja, destrói-se por dentro. O que a gente percebe, né? Por que dá espaço para esses sentimentos todos, né? Indolência, no ódio,
Eu me lembro que uma vez a gente estudou, uma dessas obras que a gente estudou, e que me chamou muita atenção, uma dos estudos da Joana, que ela falou assim, você pegaria um copinho de veneno, né? Sabendo que tem um copinho de veneno ali, você teria coragem de tomar, né? Mais ou menos assim a colocação dela. Você pegaria um copinho de veneno e ia tomar? E assim, o primeiro impacto que dá a gente já, né, sabendo que aquilo é um veneno, eu não vou tomar aqui, né? Lógico que não, sei lá, você raciocina na hora, né? E aí a Joana fala, né, na lição, mas pois bem, se você se entorpece não, se você se deixa levar pelo ódio, pela raiva, é a mesma coisa que você tivesse pegando um copinho de veneno e tomando, ingerindo, se envenenando. Então, esses sentimentos, realmente, eles funcionam como venenos, né? Ela fala aqui, ó, no ódio é um veneno mortal a dizimar, né? Mais do que o câncer, tuberculose, enfermidades, enfim. Até porque essa raiva, esse ódio, é esse sentimento que vai nessas doenças também, né? Se a gente tem uma propensão para ter as doenças, não é? Esse veneno, você está se envenenando. Claro que nossos organismos aí, a gente tem um planejamento, alguma doença, alguma coisa vai aparecendo mesmo, ainda mais, eu costumo dizer sobre o efeito do tempo, né? O tempo, o tempo vai fazendo seu efeito sobre o nosso organismo, né? E aí alguma coisa vai aparecer, e cada um tem uma propensão, né, a desenvolver. Mas é nos sentimentos onde a gente pode buscar um equilíbrio também para a nossa saúde corporal, né? Trabalhar os sentimentos, né? Nos esclarecer em relação ao que está nos envenenando, né? Porque às vezes, gente, o pior, o que mais judia da gente é a gente mesmo, não é? Eu acho Sim. que esse inimigo aí é o pior que nós temos, né? E, Simone, olha só, me chamou a atenção aqui no início do texto, quer dizer, a gente às vezes se deixa levar por esse sentimento diante de situações ou de pessoas ou de fatos que estejam acontecendo ao nosso redor. Mas aí me chamou a atenção no texto aqui, como ela diz aqui, ó, as circunstâncias negativas perfeitamente compatível ao estado atual da moralidade vigente entre os homens. Quer dizer, essas situações ainda é consequência da generalidade nossa, né? Quer dizer, não é para que a gente está sendo espantado, se é ainda, se essas reações, essas situações negativas, ainda é fruto do nosso estado de espírito. Nós, graças a Deus, né, podemos dizer assim, que aprendemos na doutrina espírita que nós estamos num mundo de prova de expiações, então não podemos esperar o paraíso, ainda não é o paraíso, vamos conseguir. Agora, aquilo que você lembrou, a conquista é individual, a luta, vamos dizer assim, é coletiva, mas cada vitória é individual. E essa vitória individual soma-se ao coletivo. É engraçado isso, né? Quer dizer, quando a gente melhora um pouquinho, por mais que seja mínima a nossa melhora, o ambiente em volta de nós melhora. As pessoas. Não que às vezes as pessoas mudam, mas nosso olhar para as pessoas que estão ao nosso redor muda. Então, quando às vezes a gente era tão intransigente com aquele companheiro, com aquela irmã, com aquele parente próximo, a gente já não exige tanto. Né? A gente já começa a aprender a ter respeito, esperar o tempo dele, saber que ele também vai chegar na mesma compreensão que a gente. Então, você vê que quando nós, por mínimo que for, a gente deixa de lado alguma coisa negativa, automaticamente em nosso derredor também há uma melhoria, né? A Porque gente não... reflete, né, nas pessoas que convivem com a gente, né? A gente reflete, e eu percebo assim, eu posso falar por mim, às vezes a irritação, ela vem, né, aquela irritação, aquela coisa que você não...
não aceita, né? Aí cai, vai chegando aqui para essas coisas aqui, né? De dar raiva, né? O ódio e tal. Aquela irritação que você não aceita, porque muitas vezes a gente quer que o mundo seja do jeito que a gente quer, né? Verdade. Então, quando a gente fala que a gente é criança, eu chego a conclusão, né? A gente fala crianças espirituais, eu chego à conclusão que a gente é umas crianças meio teimosa, né? A gente é, como é que é criança que faz birra, né? Porque a gente quer, por que que a gente se irrita? Por que que aquela pessoa te incomoda, aquela irritação que você tem? Porque você não aceita que ela seja do jeito que ela é. Você acha que ela está errada, sei lá, que ela tem que ser de outro jeito, que o seu jeito é mais certo. Então, a gente tem isso, todos nós, né? É da natureza humana isso, né? Todos nós temos isso. E isso é tão forte, porque quando pega grupos, né? Pega doutrinas inteiras, né? Conceito, assim, conceitualmente, comunidades, fica muito perigoso até, né? Porque leva à destruição, né? Se o outro é diferente de mim, eu tenho que acabar com ele, né? Ele não pode existir. Não sei se vocês lembram aquelas épocas, mas acho que teve várias situações, de uns adolescentes até que colocavam, tinha a história, acho que foi um dos primeiros, não sei se foi, um índio que estava dormindo e que jogaram gasolina, sei lá, botaram fogo, o índio morreu queimado, né? Então, gente, olha o ponto, né? Destruição. Por quê? Porque o índio era índio. É a mesma história do feminicídio que a gente fala, morreu porque era mulher. Então, assim, a questão da tolerância, né, passa por isso daí que a gente está falando. Passa por esses sentimentos aí, essa coisa de, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito, só o meu jeito que é certo, né? A gente não pensa assim, né? E é natural que a gente pense assim, mas a gente tem que ter, como é que fala? Consciência, né? A gente tem que trabalhar isso, dessa forma. Não é o jeito do outro, é o jeito do outro, é bom também. O seu também é bom, não precisa ser todo mundo igual, não precisa ser eu acho que a gente vem de uma cultura, né, uma criação até mais antiga, que tem uns padrões sociais, né, umas coisas assim muito fortes, né, que não tem que ser, né? Deus cria cada um de um jeito, porque cada um com a capacidade de pensar de uma forma, porque somos diferentes mesmo, é uma diversidade que precisa existir. O aprendizado nosso é na convivência, né, com esses que são diferentes de nós, né? Um grande aprendizado. E aí, gente, tem mais um trechinho aqui, né? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Aqui, ó. Tem mais um trechinho. Não te perturbes no exercício do bem, quando agredido. Ah, meu Deus, né? E aqui vem, né? Pisa no meu calo, né? Aquela história. Não te turbes mentalmente quando provocado desta ou daquela forma. Porfia no culto da responsabilidade, do dever, e aguarda o amanhã que te libertará das paixões ainda existentes no teu mundo íntimo e te fazem sintonizar com aqueles que te chegam de outras procedências. Não te deixes, portanto, arrastar nunca a turbação mental ou a perturbação emocional. Mantente em vigília constante. Então, a Joana sempre traz para a gente essa orientação, né? Um aconselhamento. E ela, isso aqui é importante, né? Embora seja bem difícil para nós, né? Bem difícil fazer isso aqui, né, gente? Não te perturbes, não te turbes mentalmente. Porfia no, né, no culto da responsabilidade, aguarda o amanhã. Eu acho que esse aguardar o amanhã é difícil também, né? Porque para nós é para já, né? Tem que estar do jeito que eu quero, na hora que eu quero, né? É mais ou menos assim que tem que ser do jeito que eu quero e na hora que eu quero ainda, né? Lembra das criancinhas batendo o pé, né? Eu lembro das minhas meninas agora tão grandinhas já.
as minhas meninas, quando eram, né, pequenas, e a gente saía, que ia embora, elas não queriam ir embora, aquelas coisas. E essas crianças gritando e batendo o pé, né? E aí você vai e leva no, né, naquela... Quer dizer, conversar não adianta, na hora que você se turba, na hora que você está desequilibrada, na hora que a criança, né? Você não consegue muita conversa com ela, né? Às vezes você tem que pegar, ser mais incisivo e levar embora, enfim, né? E ela é assim, somos nós, né? As crianças que precisam do pai, né? As crianças que precisam do pai. O pai é nosso Deus criador, e graças a ele, né? Graças a Deus, eu ia falar, mas já é redundante. É um pai bondoso, é um pai amoroso, misericordioso, principalmente, né? Que tem essa imensa compaixão e nos dá essas tantas oportunidades, né? Das reencarnações. Mas a gente não pode desconectar, é orar e vigiar mesmo. Temos que estar lá, ligadinho, porque para a gente sair e para um outro caminho, ela fala aqui de uma maneira, acho que até no final aqui, né, que você vai se libertar das paixões existentes no mundo íntimo que te fazem sintonizar com aqueles que te chegam de outras procedências, né? Então, eu entendo que é do ponto de vista espiritual mesmo, os obsessores, eles vêm mesmo, e nosso mundo está em momentos muito turbulentos, né, gente? Então, a gente tem que orar e vigiar, então, tá aumentando ainda essa lição, eu gostei muito, assim, né, dessa reflexão, porque é o caminho que nós temos, é a solução que nós temos aqui. É quase que como se a gente tivesse que ficar o dia inteiro, né? Orar e vigiar, o dia inteiro orando, vigiando né? E buscando essa conexão aí mais elevada mesmo, né? Não sei se vocês querem comentar alguma outra coisa. Estamos... Cida, quer falar, Cida? E que nós colocamos em prática essas lições, porque no dia a dia não é fácil, né? Então, quando a gente levanta, orar para enfrentar mais um dia, né? Porque você encontra pessoas de todas as naturezas e nós temos que viver no meio deles, a cada dia se cuidando, né? Tentando se cuidar e transmitir aquilo que a gente sabe, né? A todos que eu tenho oportunidade, eu falo em Deus, eu falo em Jesus, a gente vai tentando pregar, né? Mas é difícil. É, parece ter uma onda enorme, né, contra, né, uma onda muito grande contra tudo isso, né, e tem mesmo, né, Uhum. tem uma espiritualidade aí que está tentando, né, mas a gente tem que se fortalecer cada vez mais. E coisas boas acontecem, então a gente tem que equilibrar também, né? Então, a cada dia é uma nova oportunidade. E conectando e tendo, sabe, a convicção de que as coisas vão melhorar, de que Deus sabe o que está fazendo, Deus, né, e Jesus, e enfim, toda a espiritualidade está nos encaminhando, né? Mas não estamos abandonados, não. Não, Né? porque quando eu faço as minhas orações, eu falo, eu entrego nas suas mãos, porque eu não estou entendendo nada, mas você está sabendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo mais nada. Mas está na mão deles, né? Entrega, tem hora que a gente não dá conta quase, né, Cida? Se for pensar, tem hora que você fala, ah, não, isso aí, peraí, não dou conta, mas dá uma parada, dá uma meditada, pede ajuda a Deus, a espiritualidade, e ter muita paciência, né, ter esse tempo, né, de esperar, né, que a Joana mesmo fala, esse manhã. E eu agradeço assim que a gente tem bem dizer, uma semana, um mês sempre com aula, sempre estudando. Eu faço evangelho todos os dias para não perder a sintonia, né? A gente não pode perder. É isso mesmo. Mais alguém quer falar? Marli? Não, eu estou lembrando aqui com... Está tranquila aí, Marli?
Hã? A Alexandra dizendo, né, que ela deu aquele exemplo da Lívia, que se calou, ela não calaria. Eu lembrei aqui nesse finalzinho que ela recomenda aqui, ó, não te turbes mentalmente, porque às vezes a gente consegue calar, eu estou falando de mim, né? Às vezes você consegue calar a fala, a palavra, mas por dentro você está explodindo de raiva, né? Tá indignado, mas eu considero assim, você já segurar a palavra já é um progressinho pequeno. Agora você vai ter que trabalhar mentalmente a ebulição que está dentro de você por um fato. Então, eu achei isso aqui caiu. Eu falei, nossa, isso aqui caiu para mim. Não te turbes mentalmente quando provocado dessa ou daquela forma. Então, também não se deixar e compreender aquilo que você disse. O outro tem direito de pensar, de emitir opinião, de falar o que quer. Por que a gente tem que se perturbar por uma opinião, por uma palavra diferente da nossa, né? Então, eu achei assim, interessante. Eu falei, eu já consigo calar a palavra, mas ainda por dentro então, ainda tem um grande trabalho a fazer. E é assim mesmo, esse é o processo, né, Marli? É assim, para todo mundo é assim, né? Para todos nós é a mesma coisa, estamos no mesmo barco, né? Então, não é à toa que estamos aqui no planeta de provas e expiações, porque estamos né, com essas necessidades aí nos nossos espíritos, né? E assim a gente vai lutando e vai superando e vai caindo também, e um processo, né? É isso mesmo. Verdade. Então, eu não sei se... Ô, João, você não gostaria de fazer a prece, João? Para a gente encerrar? Melhor uma de vocês, eu não estou muito bem ainda aqui. É? Não, então tá. Então eu vou pedir para Marli, não, para Cida. Você faz, Cida, a prece para nós? A Cleide não está, porque ela não falou nada. Eu acho que a Cleide, às vezes, ela tem que sair nesse horário. Uma vez tá. ela mandou, mas não sei. Não, é porque eu tinha visto a Cleide fazendo a prece. Ela está aqui, ela está aparecendo para mim, mas está fechadinha, porque ela disse que tem hora que no fim da tarde ela pega o carro, vai resolver não sei o quê. Você está aí, Cleide? Eu já estou no carro dirigindo. Que então eu já vou para a prece. Eu faço evangelho em casa de um casal. Por isso que eu já saio. Então tá bom, aí a Cida faz. Não, pode ficar tranquila, a gente faz. É que ela estava tão quietinha, né? Por isso. Vamos fechar nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, que nos trouxe tanto conhecimento, tanto estudo e tantos exemplos para que a gente possa, cada dia, começar a pôr em prática e fortalecer, porque confiando nele, nós ficamos mais fortalecidos para enfrentarmos e agradecer a Joana, que sempre traz essas lições maravilhosas, um despertar também para que possamos cumprir essa existência. E agradecer também do poder ter esse conhecimento. Tantos não sabem de nada ainda, nem tiveram conhecimento, e nós temos. Então, seremos mais cobrados? Sim, mas teremos forças e confiança que chegaremos lá. Agradeço a todos vocês, agradeço de coração a todas essas aulas maravilhosas, que Deus os ampare e os ilumine, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente, valeu. Gente, um abraço. Tchau. Aí, Marli, na próxima eu não tô, tá? Na próxima Tá que eu não vou curtir os 100 anos lá. Ai, que delícia. É uma data maravilhosa. Já pensou? Bastante. Então, tá bom, gente. Um beijo para todos. Tudo de bom. Tchau. Obrigada.